É muito difícil para qualquer pessoa, ser humano, agir corretamente quando é contrariado. Quando tem um projeto de vida, uma meta, um alvo, um caminho já determinado para seguir, e alguém vem e diz assim: não, não vai ser assim, você tem que mudar isso, isso, isso. Nós, seres humanos, não gostamos de mudanças. Agora, e quando a mudança é determinada diretamente pelo Espírito Santo, como é que devemos reagir? Na lição de hoje nós vamos encontrar Paulo cheio de planos e o Espírito Santo barrados pelo Espírito Santo. Paulo e sua equipe têm que tomar uma outra direção. Nós vamos olhar isso na lição, daqui a pouco a gente conversa. Hoje é terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025. Amanhã, último dia do ano. Feliz ano novo para vocês. Amanhã devo dizer isso novamente, na lição de amanhã. Mas eu espero que você tenha uma nova experiência, novos projetos, faça novos planos e que você consiga conquistá-los de acordo com a vontade de Deus. Na lição de hoje, nós vamos encontrar a passagem de Paulo pela cidade de Filipos. Como é que foi isso? Paulo tinha planos de ir para Filipos? Era propósito do seu coração? A gente vai encontrar aqui a intervenção direta do Espírito Santo na vida de Paulo para que ele chegasse a essa cidade chamada Filipos. Como é que isso aconteceu? Eu estava lendo hoje de manhã, no livro A Ciência do Bom Viver, uma declaração da escritora Ellen White dizendo bem assim: não houve nenhum evangelista nesse mundo maior do que Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo tinha um segredo. Todas as manhãs, quando ele acordava, ele já conversava com Deus e alinhava os seus projetos com os projetos divinos. Portanto, todas as vezes que Jesus saía para executar uma missão, já estava de acordo com o projeto divino. E talvez, depois de Paulo, depois de Jesus, não exista um evangelista maior do que o apóstolo Paulo. Esse homem também aprendeu a andar em conformidade com a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus a quem ele perseguia. E os projetos todos de Paulo, que era um grande estrategista, era ir evangelizando a Ásia Menor até o final de todo esse projeto. E o Espírito Santo barrou Paulo e a sua equipe. O Espírito Santo diz: eu não quero mais que você vá para a Ásia. Então Paulo volta para casa com a sua equipe e vai pensar para onde é que o Espírito Santo quer nos levar. E a algum momento Deus deu uma visão para Paulo. Na visão havia um homem que dizia o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi a única coisa que a visão mencionou e o nome da região. Então Paulo, com Timóteo, que já estava na sua equipe a partir desse momento, compraram passagem num navio, atravessaram todo o mar Egeu e chegaram do outro lado, passaram pela cidade de Troade, lá encontraram a Lucas, o médico, e a equipe foi aumentando. Paulo, sua equipe, Silas, eles agora não evangelizam Troade, não evangelizam aquela região depois do mar, e eles seguem adiante. Para onde eles estão seguindo? Para a Macedônia. E na estratégia missionária de Paulo, ele percebe que a Macedônia tem um local propício. A cidade de Filipos era o principal centro onde Paulo devia evangelizar. Então ele se projeta com a sua equipe para chegar até Filipos. Por que Filipos? Porque Filipos era das cidades da Macedônia a mais promissora, respeitadíssima pelo governo romano. A língua falada lá era o latim, mas a língua mais comum era o grego. E naquela cidade, respeitada pelos exércitos romanos, havia alguns privilégios.
porque Roma concedeu àquela cidade, pela admiração, pelo respeito que tinha para com ela. Então, quem nascesse em Filipos, já de nascimento, não pagaria impostos sobre terras, nem impostos pessoais. Além do mais, já nascia como cidadão romano, que era a ambição de todas as pessoas naquele mundo, naquela época. Quem era cidadão romano tinha carta branca, passagem livre em vários movimentos, e inclusive era barrado de ser perseguido e tratado de qualquer jeito nos tribunais, simplesmente porque era um cidadão romano. E Paulo, chegando em Filipos, começa a estudar a estratégia evangelística. O primeiro encontro evangelístico de Paulo em Filipos se dá à beira de um rio onde havia um grupo de oração. E naquele grupo de oração do rio, Paulo se encontra com uma mulher chamada Lídia, e essa mulher é evangelizada e aceita Jesus e é batizada. E ele começa então um suporte missionário para Paulo, porque ela era vendedora de púrpura, por certo, uma mulher muito rica, e ela financiou as missões de Paulo até Paulo terminar. Além do encontro com Lídia, Paulo encontra com uma moça que fazia adivinhações, fazia mágica. E essa moça saía atrás de Paulo dizendo que ele era um missionário, que ele era de Deus, que todo mundo tinha que seguir a Paulo. Um dia, 2 dias, 3 dias, e Paulo se irritou com essa questão. Chegou ao ponto que Paulo chegou para ela e expulsou os demônios que havia nela. E ela perdeu o dom de adivinhadora. Os proprietários que ganhavam lucro em cima daquela moça, revoltados com Paulo e Silas e toda a equipe, prenderam Paulo, arrastaram para o meio da cidade, delataram Paulo para as autoridades, e Paulo acabou na prisão, por motivos apenas egoístas daqueles que ganhavam dinheiro sobre aquela moça. E na prisão, Paulo foi muito maltratado. Os soldados foram ordenados a tratar mal, deram surra de varas em Paulo, uma surra não muito fraca, mas muito forte. E Paulo está preso, amarrado ao tronco. À meia-noite, Paulo e Silas cantam, glorificam a Deus, dão louvores ao Senhor, e eu fico perguntando como é que alguém pode dar louvor a Deus num momento tão difícil como este. Mas este era Paulo, o missionário. Até o ponto que à meia-noite, acontece um terremoto, todas as celas se abrem, todos começam a fugir, e o carcereiro, que acorda de susto, percebe que todos os prisioneiros estavam fora das celas. Então ele pega a espada para tirar a sua vida. O ministério de Paulo foi tão impactante na vida desse carcereiro que Paulo gritou: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. E aí o carcereiro percebe que nenhum prisioneiro havia fugido. Paulo estava ali controlando aquele movimento. Esse é um homem de Deus. E depois que Paulo é liberto da prisão, aquele carcereiro leva Paulo até a sua casa. Paulo prega para aquele carcereiro e para toda a sua família, e eles perguntam: o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Então a segunda conversão em Filipos é desse carcereiro. Por certo, tanto Lídia quanto esse carcereiro fizeram uma diferença tremenda no ministério do cristianismo lá na sua implantação. E aí nós encontramos então uma passagem de Paulo por Filipos evangelizando. Assim são os missionários. Como é que isso pode nos ajudar na lição de hoje? Bom, eu tiro para mim que a gente deve sempre sintonizar nossa vontade com a vontade divina. Recuar quando o Espírito Santo diz para não fazer. Essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo é muito necessária nos dias de hoje, onde tem muitas vozes levando a gente para qualquer correnteza, corredeira. Que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo, falar com Deus, falar com Jesus todos os dias, ser humilde e fazer mudanças de rota quando necessário. E eu quero perguntar para você, já que você está quase cruzando a linha de chegada no final do ano 2025 e chegando lá no cruzar a linha para começar 2026, quais são as mudanças que você tem que fazer na sua vida para que ela esteja em sintonia com a voz do Espírito Santo? Comente aqui,
Quais mudanças você pode fazer? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, fale comigo aqui, peça oração. E eu quero agora terminar orando por você também. Senhor, nos ajude a ter sintonia com a voz de Deus, ouvindo o Espírito Santo e nos preparando para viver com Ele na eternidade. Oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você